Bom dia, pessoal. Excepcionalmente hoje, terça, né? Nós estamos realizando aí um Voz e Representação. Hoje nós estamos recebendo o ex-ministro, né, Marcelo Queiroga, pré-candidato ao Senado, né? Ele, inclusive, conversava em off comigo ali que está lançando um livro, né? E aí, eu vou chamá-lo de ministro, tá? Por educação e tudo mais, certo? E aí, antes de mais nada, antes de qualquer pergunta, fique à vontade para fazer suas considerações para quem estiver nos assistindo. Bom dia, Francisco. Meus pais me chamaram de Marcelo, né? Depois eu ganhei esse apelido de ministro por conta da minha atuação no governo do presidente Jair Bolsonaro, na época mais difícil da pandemia da Covid-19, né? Na realidade, como você mencionou, recentemente eu escrevi um livro que tem uma conotação autobiográfica, mas com enfoque nas minhas raízes sertanejas, né? Haja vista que as minhas avós nasceram aqui numa fazenda, hoje município de Coremas, antigamente Piancó, né? E Queiroga, que é o sobrenome que eu sou mais conhecido, é um sobrenome muito característico aqui da região de Pombal, né? Souza, de Pombal. Então, as pessoas conhecem muito o ministro Queiroga, mas só quem conhece o Marcelo são aqueles que são da minha relação pessoal, né? Então, o objetivo é mostrar às pessoas quem é o Marcelo e o quanto as raízes sertanejas foram importantes na minha trajetória pessoal, não só como médico cardiologista, mas como uma liderança associativa médica, né, que cheguei a presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia, terceira maior sociedade cardiológica do mundo, né? E daí assumi o Ministério da Saúde naquele momento muito difícil, né? E a minha primeira agenda aqui na Paraíba incluiu a cidade de Patos, que eu diria assim que é um marco importante na minha vida, porque o meu pai partiu de Patos para estudar medicina no início dos anos 1950, né? Orientado pela minha avó, que via na educação, né, um caminho para que as pessoas pudessem ter sucesso na vida, né? Então, minha tia me contava que a minha avó chorava muito quando meu pai partia para João Pessoa para estudar no Liceu Paraibano e assim se preparar para o curso médico. E meu pai, segundo minha tia, disse a ela: mãe, se a senhora continuar chorando, eu não vou. A senhora não quer não quer que eu seja médico? Não é? Então, eu diria que, de certa forma, a minha história começa também aqui na cidade de Patos, com o choro da minha avó, quando se despedia do meu pai, não como uma ruptura, não como uma partida, mas como uma esperança. Então, buscar a esperança nos ares aqui na nossa Patos, para com isso construir um futuro melhor para a Paraíba, para o Nordeste e para o Brasil. Então, essa autobiografia, ela é meio que um retrato e uma resposta a umas indagações que o senhor não conhecia a Paraíba, correto? Não, a gente não tem que responder a ninguém, né? Na realidade, uma Sim. vez o presidente Bolsonaro, no Palácio do Planalto, disse: vocês conhecem aí o tal de Queiroga, o nosso ministro da Saúde, né? Então, estou dizendo às pessoas quem é o tal de Queiroga, né? Que não começou no dia 23 de março de 2021, né? Começou em 1770, quando João Corrêa de Queiroga comprou um sítio na aba da Serra do Comissário, né? Então, sobre conhecer a Paraíba, eu acho que é uma obrigação de todo paraibano conhecer esse estado, que é um estado importante para o Brasil em diversos momentos da nossa história, né? A Paraíba tem presença, como por exemplo em 1830, aqui na região de Souza, Pombal, Cajazeiras, houve um movimento chamado Rusga dos Dantas, né? Que na realidade Sim. fazia parte do que nós chamamos de insurreição do Crato ou pintismo. E estava lá João Corrêa de Queiroga fazendo parte desse movimento, mostrando que o sertão paraibano ele é vivo, né? E nos seus rios que são temporários existe o compromisso permanente de buscar novos caminhos para construir uma Paraíba melhor, né? Uma Paraíba longe dos vorcaros e dessas criaturas do pântano que, em vez de esperança, trazem um ambiente turvo para as futuras gerações do estado da Paraíba. É, Ministro,
né? E aí o senhor falou bem, realmente nas entrevistas sempre chamavam do Queiroga, né? Mas o que a Paraíba ganha com a sua candidatura, né? O senhor abriu mão dessa parte técnica, né? Que o senhor tem formação e tudo mais, para ingressar numa pré-candidatura ao Senado. Então, o que que a Paraíba ganha com a sua pré-candidatura, né? E aí, o senhor poderia, já dentro dessa pergunta, por exemplo, falar das ações que o senhor, enquanto ministro, realizou, né? Que o senhor esteve à frente de uma das maiores crises sanitárias que o mundo já vivenciou, né? A pandemia. E aí, o senhor pode falar, inclusive, da sua atuação. E dentro ainda dessa perspectiva, falar que, tipo, se fosse hoje e se o senhor estivesse lá, o que o senhor faria diferente também? Então já é uma pergunta bem Vamos lá, a ampla. Paraíba só vai saber o que vai ganhar, né? Quando eu, eventualmente, estiver no Senado Federal. E assim como quando eu cheguei no Ministério da Saúde, né? Existia um certo ceticismo, porque muitos defendiam essas figuras coroadas, que vegetam pântanos dos conflitos de interesse, né? Muitas vezes nas grandes universidades, não que eu esteja querendo desmerecer, né? Mas aí o presidente resolveu chamar alguém aqui do Nordeste, né? Porque o presidente Bolsonaro sabia da força dos nordestinos, sabe que os nordestinos são acostumados a lutar contra as intempéries da seca, né? O flagelo da seca que castiga a nossa região como um fenômeno climático, não como um castigo. E quando eu tive a oportunidade, eu dei conta do recado. Eu assumi o Ministério da Saúde numa situação muito difícil, não era só a situação sanitária, mas tínhamos uma crise institucional estabelecida, né? E em 6 meses da minha posse, nós reduzimos em 90% o número de óbitos no Brasil. E nós impulsionamos uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid do mundo, mais de 500 bilhão de doses de vacina. Eu tinha um orçamento na minha mão de 200 bilhões de reais, e aqui não é mérito meu, nem virtude, não há denúncias de corrupção envolvendo a nossa gestão. Então, se for vontade dos paraibanos que eu os represente no Senado Federal, estarei lá para honrar as tradições do estado da Paraíba. Como eu falei aqui, falei da insurreição do Crato, né? Que tinha João Dantas Roté aqui da região de São João do Rei do Peixe, que inclusive é meu ancestral, mas tivemos aqui Epitácio Pessoa, que foi o presidente do centenário da independência, e foi um presidente muito importante, um presidente visionário, né? Que já naquela época buscou soluções para o problema da seca da região Nordeste, né? O Infox, né? Que é o antecessor do Denox, para trazer políticas sustentáveis para a região, né? Na época não tinha carro-pipa, mas ele já preparava uma vacina para essa política do carro-pipa que interessa a alguns, né? É por isso que Jair Bolsonaro concluiu o eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Então, no Senado Federal, vamos cumprir a Constituição. O Senado é uma Câmara Legislativa diferenciada, revisa todo o processo legislativo da Câmara, sem prejuízo de também ter atribuições legislativas originárias, e cumpre um papel de estabilizador institucional, porquanto é o Senado que referenda os integrantes da Suprema Corte, né? O Brasil são 3 poderes e que devem ser harmônicos e independentes, né? E o Senado, de certa forma, garante que haja essa harmonia constitucional, porque o presidente, que tem a legitimidade do voto popular, indica um integrante para o Supremo Tribunal Federal, que deve ser submetido à consulta pública e uma sabatina no Senado Federal, que aprovará ou não, não é? Então, ao ter essa elevada função constitucional, interfere no próprio Poder Judiciário, porquanto ali há a escolha de quem vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, que, em tese, seria a última palavra, né, quando há conflitos, né? O que acontece hoje é que se vive de últimas palavras, porque há um excesso de provocação no judiciário, criando esse ambiente, né, que nós temos hoje de ativismo judicial. Isso está acontecendo de uma maneira muito exacerbada, porque temos um Senado Federal fraco, né? Um Senado em que os senadores são reféns dos seus passados sujos, não é? Então Então, precisamos eleger senadores que tenham um passado limpo, que não tenham um rabo preso, que tenham coragem para dizer sim e que tenham coragem para dizer não. E eu já mostrei isso quando estive à frente do Ministério da Saúde. então,
como é que o senhor avalia, dentro dessa sua prerrogativa que o senhor falou na questão de avaliações, de nomes, de indicação, como é que o senhor avalia, então, a atuação do STF? Né? E aí, já dentro ainda dessa pergunta, como é que o senhor avalia os recentes nomes que estão lá e os nomes anteriores que foram indicados, por exemplo, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, o STF é a cúpula do poder judiciário, né? E ali devem estar juízes que têm notável saber jurídico, juízes que ao assumir a toga, eles se despem de tudo que estava no passado, sejam eles de carreira acadêmica, sejam de carreira jurídica no Ministério Público, na magistratura federal ou na magistratura estadual, e passam ali a atuar para garantir que o judiciário cumpra o seu papel constitucional. O que acontece hoje é que há uma exacerbação das funções do judiciário, muitas vezes porque a Constituição de 88 criou institutos que permitiu que partidos políticos, que a sociedade civil pudesse questionar tudo no STF. Então passa o STF a deixar de ser uma corte de controle constitucional para, às vezes, assumir, dentro do que nós chamamos de lawfare, né, um ativismo judicial sem precedente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. A Câmara dos Deputados, depois ratificado pelo Senado Federal, aprovou um projeto de decreto legislativo para impedir o aumento do IOF. Né? E o STF rapidamente derrubou a posição que foi aprovada no Congresso Nacional do PDL para derrubar o IOF. Ou seja, o STF passou por cima da representação popular. E o faz porque nós temos um parlamento que está de cócoras, aceitando tudo de bom grado. Né? Em relação à composição do STF, nós temos aí, desde o processo que advém da Constituição de 88, uma série de nomes que foram indicados para o STF, muitos magistrados realmente de notável saber jurídico, que contribuíram para a democracia brasileira e para o judiciário brasileiro em si, mas ultimamente a gente vive uma ambiência de muita polarização e o atual presidente da República indicou lá seus amigos para ficar ocupando cargos no Supremo Tribunal Federal, e isso cria uma distócia, não é, que está prejudicando o Poder Judiciário brasileiro. Não é? A gente está vendo aqui a postura do André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza que orgulha a população brasileira. De outro lado, a gente vê outros nomes que, embora vestidos em uma roupagem de notável saber jurídico, se converteram em xerifes ensandecidos que acham que estão acima da Constituição e das leis. Ou seja, é necessário que a gente restabeleça a normalidade no Supremo Tribunal Federal, e para isso é fundamental que tenhamos um Senado altivo, não senadores reféns dos seus passados sujos, de suas relações com os carecas do INSS. Viu, Francisco? Você é jovem. Quando eu era criança tinha um palhaço, que era o Carequinha. Hoje os palhaços somos nós, porque temos os carecas que metem a mão no bolso dos aposentados e temos os carecas que se acham acima da lei. Né? Então tem que mudar isso, até para que o STF seja reconhecido pela população brasileira, sim, como um poder acima de qualquer suspeita, que defenda a Constituição, não se coloque acima da Constituição. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, que já tem uma trajetória longa no STF, ela disse que quando quer saber como é que o STF está mediante a opinião pública, ela pergunta ao taxista dela, né? E aí, o que é que você está achando do STF? Parece que o taxista da ministra Carmen Lúcia não está gostando muito do que está vendo no STF. Então precisa de mudança, para o bem do próprio STF e para o bem de suas excelências hoje que integram a Corte Suprema do Brasil. Vamos falar agora, a gente falou um pouquinho do Senado, vamos falar agora de composições, né? As convenções já estão se avizinhançam, né? Já estão prestes a bater aí na nossa porta. E aí, como é que está a chapa? Já tem definição, tanto o senador Efraim, notadamente, candidato a governo. Marcelo Queiroga, candidato ao Senado. E quanto ao segundo nome do Senado, já definiu?
E outra questão também, em relação às suplências, né? A sua você tinha falado para mim, era Nayane Pontes, não é isso? É Você uma falou, delas. pronto, você falou para mim lá no Terreiro do Forró, eu entrevistei e você falou, inclusive tá lá no meu Instagram, então quem quiser acompanhar também, pessoal, eu fiz essa fala com o ministro Marcelo, né, durante o São João de Patos, então ele falou inclusive da Nayane Pontes, né? Então, como é que está essa composição? E outra, o Flávio Bolsonaro é o candidato a presidente. Então, como é que está essa configuração de chapa, né, do PL e também com relação ao entorno, ou seja, partidos que podem integrar essa coligação. O PL hoje é um partido diferente, né? O PL, antes de Jair Bolsonaro, era um partido do centro democrático, né? O que se chama popularmente de centrão. Era um partido que tinha cerca de 30 parlamentares na Câmara Federal, e com a chegada do presidente Bolsonaro, o PL virou o maior partido conservador do Brasil. Hoje tem a maior representação na Câmara Federal, e aqui na Paraíba o Partido Liberal também passa por esse processo de transição. Nós tínhamos um antigo político aqui da Paraíba, que é um político caracteristicamente do Centrão, que hoje está em outro partido, e a direita da Paraíba, do PL, liderada por mim, pelo deputado Cabo Gilberto Silva e por Nilvan Ferreira, nós estamos trabalhando para fortalecer o partido. Ocorre que o União Brasil, que é outro partido forte aqui da Paraíba, que tinha o senador Efraim Moraes como líder, passou por um processo de modificações em face da federação, não é? Que ficou sob o comando de Aguinaldo Ribeiro. Então, o PL de hoje, na realidade, é a união de dois partidos. Então, aqueles que dizem que nós estamos isolados, isso não é procedente. Na realidade, são dois partidos que estão unidos no Partido Liberal. Os companheiros do União Brasil, porque o que ficou do União Brasil não é o União Brasil. É uma réstia do que era o União Brasil, porque hoje o União Brasil está junto com o PL. Então aí a gente já tem aqui uma coligação, não é? Que está no PL, e estamos construindo o PL do futuro, sob a liderança de Efraim Filho, que desse agrupamento político é o mais experiente. Já está na política há mais tempo do que eu, já está, apesar dele ser mais jovem do que eu, ele já está desde 2006 que ele tem mandato parlamentar. Já foi líder de diversas vezes do PFL, Do DEM, do né? DEM, do próprio União Brasil. É um senador muito bem avaliado, né? E durante o período que eu estava na presidência do partido, se eu tivesse que aqui dizer um dos pontos principais da minha gestão, aliás, cumprindo o que o presidente Valdemar e o presidente Bolsonaro havia me orientado, eu e o deputado Cabo Gilberto Silva, um dos principais feitos foi trazer o grupo liderado por Efraim Moraes para que nós constituíssemos o novo PL. É o PL do futuro, não Então é? essa articulação foi sua de trazer o Efraim para o Não, PL? foi nossa. Sim. Né? Foi nossa. Lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro. O nosso líder é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, e quem cuida do partido é Valdemar Costa Neto. E o presidente Bolsonaro nos deu uma missão de tornar o Partido Liberal aqui um partido forte no estado da Paraíba. Então nós já fizemos isso. Por quê? Nós tiramos daqui aqueles que não defendiam genuinamente as bandeiras do Partido Liberal de hoje e trouxemos para cá Efraim Filho. Vou citar o exemplo que o senador Efraim Moraes foi uma das vozes mais duras na oposição ao governo Lula, para o bem do governo Lula, que já fez um canavial de bobagem, né? E Efraim estava lá alertando, né? Desde que começou o escândalo de Valdomiro Diniz. Então há uma pertinência temática nessa aliança entre o PFL, DEM, União Brasil, e PL hoje, que se materializa no novo PL, que estamos constituindo para que, a partir de 2028, consigamos eleger prefeitos com esse DNA, não é? E vereadores em todos os municípios do estado da Paraíba, começando pelo município de Patos. Nós hoje vamos inaugurar aqui a Casa do Conservador, não é? Mas na realidade essa casa não é só uma casa, é um ponto de partida para que em 2028 nós tenhamos um prefeito do Partido Liberal aqui na cidade de Patos. É uma aliança bem fazeja, que eu estou com muita expectativa nela, né? E vai já dar frutos agora em 2026, quando elegeremos para governar a Paraíba Efraim Filho, e para representar o estado em uma das vagas, Marcelo Queiroga. Naturalmente que
a questão das suplências. Eu já aqui externei para você que um dos meus suplentes será a doutora Nayana Pontes, advogada, que é uma jovem, já estava desde 2018 nos movimentos populares de direita lá em Campina Grande, né? É importante ter alguém que tenha origens em Campina Grande para compor a chapa, já visto que Campina Grande é o segundo maior colégio eleitoral da Paraíba e nada mais importante do que ter uma mulher, até porque o Partido Liberal é o partido das mulheres. E se eu digo que é o partido das mulheres, é o partido das famílias. Nós temos uma agenda bem clara, né? Nós defendemos a vida desde a concepção. Respeitamos a legislação, mas defendemos a vida desde a concepção. Nós, como somos contra o ensino de ideologia de gênero nas escolas, somos contra a legalização das drogas, são cláusulas pétreas do nosso partido. Você não vai ver aqui ninguém no Partido Liberal dizendo que traficante é vítima de usuário, porque na realidade nós queremos que a família paraibana esteja em primeiro lugar. Não é? Então isso significa dizer, não queremos acompliciamento com bandidos. Por exemplo, hoje a gente tem o tráfico comandando tudo, né? Até um tal de um Fatoca que fica lá do Alemão, comandando o que acontece na região metropolitana de João Pessoa, inclusive aliciando os nossos adolescentes. Que se tem condições de dirigir um carro e tem condição de votar, tem condição de responder se eventualmente fizer mal feito. Então, somos a favor da redução da maioridade penal. Aliás, como existe em outros partidos, em outros países, né? Por exemplo, na Inglaterra, isso aí, um adolescente que praticar um crime vai pagar por isso. Não vai entrar em instituições de correção que, na realidade, formam profissionais do crime. Então, linha dura com a questão da criminalidade no Brasil. É um ponto que, nesse sentido, nós não abrimos mão. Nós somos radicais em relação a isso. PCC, Comando Vermelho, são organizações terroristas e têm que ser combatidos como tal, sob pena de destruir o nosso país. Começa daí. Agora mesmo eu estava vendo aqui nas redes sociais uma médica criticar a questão do álcool, dizer que não tem dose segura. E a gente vê essas mesmas pessoas querendo legalizar maconha, pô. É uma incoerência. Isso é essa famigerada cultura woke, que quer destruir as nossas famílias, ensinando ideologia de gênero nas escolas. As escolas, os alunos têm que sair de lá aprendendo matemática, português, não é? Uma língua estrangeira, por que não? É isso que nós precisamos devolver à nossa sociedade. Que essa esquerda, que eu acho que é uma concepção errada, não creio que faça isso por maldade, né? Mas é uma concepção errada de mundo, está querendo fazer conosco, né? Destruir a nossa família. O nome do senhor está bem definido, né? E outra coisa, sobre o segundo nome, mas aí eu vou perguntar, eu já perguntei isso ao senhor lá, para não ficar mais do mesmo, né? Eu vejo sempre, sempre não, eu vi, né, na plenária, que inclusive eu estive lá também, fazendo a cobertura, fiz uma fala com o senhor também lá, né, o Voa Mais Alto Paraíba, na plenária, inclusive o Major Fábio estava lá, e aí eu pergunto, existe um agrupamento, né, inclusive também, recentemente o Romeu Zema, ele destacou e declarou apoio para o Efraim, seria uma sinalização de uma composição com o novo e atrelada a essa concepção, a essa união, essa composição de chapa, o Major Fábio, seu candidato, o segundo senador, e se não estiver ainda em conversação em relação a isso, outras candidaturas têm procurado vocês, haja vista que hoje em dia na Paraíba é um negócio estranho, né? Daqui a pouco você vê candidatos de chapas antagônicas, né? Antagônicas e ao mesmo tempo outras adversárias e tudo mais no mesmo campo. Antigamente eu falo da minha cidade, por exemplo, lá em Conceição, que pessoal que era do grupo Braga não se misturava com o grupo Lacerda, por exemplo, né? Então essa questão da composição de chapa, existe uma conversação com o novo para o Major Fábio, seu segundo candidato, o segundo senador, e outra, existe procuras de outras chapas e tudo mais, enquanto essa vaga está aberta? Bom, nós somos contra essa suruba política que está acontecendo hoje.
Isso não é bom para a democracia brasileira. As pessoas não se sentem representadas por isso, não é? É por isso que esses políticos tradicionais hoje têm uma avaliação que não é legal, né? Às vezes é um político jovem, mas é um moço velho, né? Como diz aquela música que o Roberto Carlos conta, né? É um livro aberto sem história, né? É um porto amigo sem navios. Então nós queremos coerência na política. O Novo é um partido que conceitualmente é parecido com o Partido Liberal, na composição que existe hoje dentro do Partido Liberal, só que o Novo é uma espécie de grife boa que não tem cliente. Não é? Então eles precisam conseguir clientes para ter força política. E nós torcemos que eles consigam esses clientes, porque é melhor eles conseguirem clientes e a gente ter uma aliança mais forte no Congresso Nacional do que esses políticos fisiológicos que fazem parte do panto da política, que de acordo com o vento eles estão de um lado ou estão do outro, sempre para buscar os seus benefícios individuais. Não é? Então, a questão da coligação com o Novo, o Novo tem uma candidatura à presidência da República e o Partido Liberal tem outra candidatura à presidência da República que é favorita, não é? E a gente vê que quando a tempestade vem, né, o navio começa a navegar e a gente sabe quem é que está no mesmo barco e quem rema no sentido contrário para favorecer os nossos adversários. Então temos assistido determinadas falas que, de certa maneira, prejudicam um alinhamento, eu diria assim, automático com o Partido Novo, mas isso não é algo insuperável. O companheiro Major Fábio, que é uma pessoa que nós temos estima por ele, não é? Inclusive foi candidato a vice com Valber Virgulino em 2024, esteve conosco também ali na região metropolitana, é uma pessoa que temos Foi deputado federal, né? admiração, foi deputado federal e é uma pessoa que tem um passado limpo, ele como cidadão é uma pessoa que eu não tenho medo de dizer que terá o nosso segundo voto, independente de coligação partidária. Tá? A questão da coligação partidária é o casamento civil. E aí o casamento civil, antigamente tinha o casamento com comunhão total de bem, né? Depois começou comunhão parcial de bens e separação, né? E hoje já se faz os casamentos com um pacto antinupcial que se a mulher chifrar o marido, ela não vai receber dinheiro, ou se for o contrário também, certo? Então, a gente tem que verificar essas questões próprias da política, até porque o PL, como eu já frisei aqui, não é um partido isolado. Hoje o PL é um partido que tem dois grandes partidos da Paraíba, que é a União Brasil e o PL. Essa é a realidade. E se houver condições de ter o Novo nessa chapa, muito bem. Né? Agora tem que ver como é que vai se administrar essas questões e nós vamos fazer isso, temos um prazo. Mas independente de coligação ou não, se o PL decidir lançar só um nome, porque o PL só tem dois nomes em dois estados, que é o Santa Catarina O senhor falou, inclusive. e Brasília. Que, hipoteticamente, Dona Michele e Bia Kicis, que são expoentes da política brasileira, não é? E Carlos Bolsonaro e Carol de Tone em Santa Catarina. Porque é prioridade para o PL. Claro que é fundamental eleger Efraim Filho, porque a gente vai construir o PL do futuro. Mas para o Brasil de hoje, é prioridade do PL eleger senadores. Não é? É prioridade do PL. Por quê? Porque nós vimos o que aconteceu no governo Jair Bolsonaro. As dificuldades que o presidente Bolsonaro teve justamente por não ter uma bancada no Senado, né, que representasse o que o povo brasileiro queria quando escolheu Jair Messias Bolsonaro. E até no regime pós-88, nenhuma vez o partido do presidente da República teve maioria no Senado. Ele precisou de fazer composições. E isso em desfavor da democracia brasileira, que criando esse chamado presidencialismo de coalizão, que se converteu em um presidencialismo de cooptação. Então, o que a gente vê hoje é um presidencialismo de compadrio, onde setores espúrios da sociedade capturaram, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, eu tive também a oportunidade de fazer uma fala com Adriano Galdino, presidente da Assembleia, né? E ele falava que o bolsonarismo tem um teto na Paraíba, né? E Nilvan também, recentemente, rebateu essa teoria. Como o senhor avalia essa fala do Adriano Galdino em relação ao teto? Tá, o teto, porque... O teto da gente é um teto de 2 metros, né? E o dele, eu não sei nem qual é a altura, né? Certo? Então, respeitamos o deputado Adriano Galdino.
Ele é um político aqui da Paraíba que tem representatividade na região ali de Pocinhos, né? Já tem aí um período à frente da Assembleia Legislativa. É outra coisa que a gente tem que mudar, né? Imagina um sujeito passar não sei quanto tempo aí à frente do poder legislativo, criando determinadas distócias, né? Como, por exemplo, infestar os tribunais de contas dos estados, que não é só a Paraíba, né? Com pessoas que de contas não sabem nem somar, nem subtrair, né? Então precisa mudar isso. É por isso que nós, que somos a verdadeira direita conservadora, que temos a concepção de um Estado mínimo, não queremos mudanças. É preciso fazer essas mudanças. Agora, do ponto de vista político, o deputado pode fazer as considerações que ele quiser. O senhor fala aí do Estado mínimo. Até que ponto um Estado mínimo, assim? Quais seriam as... Fazendo uma pergunta agora dentro dessa concepção aí, dentro dessa sua análise, né? Então, quais seriam as limitações para deixar o Estado mínimo, né? Melhor fazendo. Quais seriam as prioridades, então, do governo, né, em relação a diminuir, deixar o Estado o mínimo possível? Porque Bom, o novo também tem essa prerrogativa no seu estatuto, né? claro, nós somos semelhantes ao Novo, né? Acontece que o Novo é uma grife boa que não tem cliente. E o PL tem a grife e tem clientela, que se representa no voto. A diferença é essa. O Novo elegeu 3 deputados federais. Ampliou a sua bancada porque parlamentares do PL foram para o Novo e o PL absoluto obstou essas pessoas a irem para lá. E nós temos coligações com o Novo que são sólidas, né? Por exemplo, no Paraná, a coligação é forte. O governador Zema fez um bom mandato em Minas Gerais, só que o pessoal do marketing dele oscila, né? Cria coisas geniais, como a série Intocáveis, e orienta ele de maneira errada em outras posições. Como, por exemplo, quando ele ataca os nordestinos, quando ele diz que o Bolsa Família, as mulheres não precisam estudar porque a mulher toma conta de casa e a mulher deve estar onde ela quiser, né? Então, o governador Zema tem essas pessoas que estão o orientando mal, né? Esperamos que ele mude um pouco esse entendimento, né? E retome os melhores momentos dele, como foi em 2022, quando ele apoiou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Ainda tem tempo para ele seguir esse rumo e caminharmos para tirar o PT do governo, para o bem do próprio PT, né? Porque a alternância no poder é algo bem fazer. Já as prioridades: garantir as liberdades individuais. Isso é fundamental. O direito de ir e vir, o direito de você colocar no teu blog que tu quiser, certo? Que a gente está vendo hoje um cerceamento das liberdades individuais, jornalistas perseguidos pela sua opinião e o Brasil sendo desmoralizado pelo judiciário, por exemplo, da Itália, quando disseram claramente que o senhor Alexandre de Moraes ele era um indivíduo impedido para determinados julgamentos. Então, garantir as liberdades individuais, o direito à saúde, o direito à educação, a questão da segurança pública, assegurar a livre iniciativa que eles possam se desenvolver, diminuir a carga tributária. Essas são as prioridades do nosso país. Quando eu falo em Estado mínimo, é isso, né? Por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um indivíduo de matriz socialista, quando foi presidente da República, ele privatizou as teles. O PT foi contra. E hoje todo mundo tem um telefone celular. Não é isso? Sim, Lá sim. desde o presidente Fernando Sim. Collor, né, privatização da siderurgia, né, da mineração, isso era tudo estatal, que foi importante em uma certa fase da vida política e estratégica do Brasil, lá no período Vargas, que na realidade se encerra não quando Vargas se suicida, mas se encerra com a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao poder, né? E agora o novo marco é tirar o PT do poder, porque o PT tem uma visão enviesada e corrupta da sociedade, né? Isso é que é o grande mal do PT. O Lula, quando chegou ao poder, em 2002, ali simbolizava que a sociedade brasileira era democrática, aceitava que um indivíduo que saiu das classes menos favorecidas ascendesse à condição de mandatário máximo da nação. Ele até, quando recebeu o diploma de presidente da República, ele disse: durante a minha vida o que se mais cobrou de mim foi eu não ter um diploma.
E hoje eu recebo esse diploma aqui, que é o primeiro diploma que eu recebo, que é o diploma de presidente da República, que me foi conferido pelo povo brasileiro. Naquele momento, eu confesso que até me emocionei como um nordestino com aquela fala do presidente Lula, né? E ele disse que a esperança venceu o medo, né? Na realidade, o que a gente sabe hoje é que o medo venceu a esperança e que Lula se aliou ao que existe de mais conservador, retrógrado e corrupto na sociedade brasileira. É uma pena, porque isso frustrou a esperança de milhões de brasileiros. Na realidade, Lula e o PT roubaram até a esperança do nosso povo. É por isso que hoje nós precisamos olhar para frente. Ter uma candidatura de um jovem, né, que, se não é perfeito, é uma pessoa como cada um de nós e que projeta um Brasil melhor para o futuro. Brasil para os nossos filhos. Porque o que a gente viu foi que de 1980 para cá, o Brasil era para hoje estar inserido entre as 5 maiores economias do mundo. O Brasil hoje ocupa, se eu não me engano, a 85ª posição no ranking de competitividade entre os países. E assistimos a China emergir como uma grande potência econômica, não é? Independente de ser de esquerda, não ser de esquerda, eles estão fazendo o dever de casa deles, na concepção deles. A gente vê a Índia também, um país com bilhões de pessoas, que lança satélites. E o Brasil tem o ITA, né, que é tido como exemplo de excelência, a gente não consegue lançar nem um foguete de São João, já que a gente está nas festas juninas. Isso é fruto de um autoelogio estéril, que do ponto de vista prático não tem trazido resultados para a sociedade brasileira. É como milhares de doutores que se formam nas escolas, em medicina e tudo mais, que os doutorados só servem para engordar os seus salários quando estão no serviço público. Ou então ornamentar os seus currículos para angariar clientes ricos e com isso virarem lobistas de jaleco. E é contra isso que nós nos insurgimos. E o remédio disso é aplicar o João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso não tem nada com Jair Bolsonaro, isso foi Jesus Cristo que disse, né? Se quisermos trazer para a filosofia, Kant, né? O que mais me enche de orgulho e satisfação é o sol brilhando sobre mim e a consciência moral dentro de mim. Ô, Queiroga, não fala essas coisas que o povo não entende, o povo entende. Porque isso é a mesma coisa que minha avó me ensinou. Meu filho, não faça as coisas que os outros não podem saber. Se os outros não podem saber, não faça. Se você não pode tomar uísque Macala com Daniel Vocaro, não vá. Porque quando as pessoas souberem disso, vai lhe vaiar. E você não pode reclamar. Porque a força não está no tamanho do cabelo. Ah, eu sou cabeludo. Tem até a música lá do Roberto Carlos, né? Debaixo dos caracóis do seu cabelo, muita história para contar. Essa gente tem muito piolho debaixo dos caracóis do cabelo. Porque não tem coerência nisso. Corta o cabelo, deixa o cabelo crescer. Uma hora tá votando pelo impeachment de Dilma, outra hora é abraçado com Lula. Eu não quero me abraçar com Lula. Nem quero foto com Lula. Embora Jesus tenha sido crucificado ao lado de 2 ladrões. Eu não quero. Porque eu tenho posição. As pessoas mais antigas aqui de Pato sabem que Gaioso era do PSD e Hernani Sátrio era da UDN. Hoje são os políticos anfíbios. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro. Lá em Brasília tem uma posição, aqui em Patos tem outra. Não pode ser assim. Ah, não fala isso não, porque aqui o povo é mais de Lula, não vai gostar dessa tua conversa. Não interessa, eu sou assim. Eu prefiro que os eleitores me conheçam, sim, dizendo o que eu penso. Eu tenho certeza que saberão diferenciar o joio do trigo. Basta só comparar. Veja o que Lula fez aqui pela região Nordeste. E veja o que Bolsonaro fez no curto espaço de tempo de governo. Trouxe a transposição do São Francisco para cá, o eixo norte da transposição, que ficou anos e anos no governo do PT, envolto em corrupção da Odebrecht. Todo mundo sabe. Bolsonaro, em 2 anos, inaugurou o eixo norte da transposição de São Francisco. Não é? A água chegou lá em São José de Piranhas, eu estava lá. E o sonho das minhas avós aqui, quando viram o açude de Corema ser construído no final da década de 1930, né, eu vi materializado na chegada da água da transposição do Rio São Francisco, não é? E o eixo norte tem um ramal que vai trazer água para o açude de Coremas, para perenizar o Piancó. Não é? Flávio Bolsonaro tem esse compromisso com o povo do Nordeste. Até porque ele não acha que o Nordeste seja problema, como diz o Zema. Ele acha que o Nordeste é solução. É solução de energia renovável, através da energia eólica, através da energia solar. É solução porque nós, através do programa de interligação de bacias, poderemos ter a sustentação
da questão hídrica, não é? Mas também a irrigação para produzir aqui nas várzeas de Sousa, por exemplo, né? O melhor coco do mundo. Porque se é o melhor coco da Paraíba, você já sabe que é o melhor coco do mundo, né? Levar essa esperança para o povo do Nordeste, que é um povo trabalhador. Então é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de esmola. Os programas de suplementação de renda não são esmola. São políticas afirmativas que devem ser colocadas em prática para resgatar uma dívida histórica com a região Nordeste. Mas também não pode ser um espólio permanente em que as pessoas deixam de querer progredir somente fulcradas em programas de suplementação de renda. O Ronald Reagan, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, ele disse que o programa social se mede não pelo número de pessoas que tem, mas pelo número de pessoas que saem do programa social. Então precisamos mudar essa chave. Ou seja, nós avançamos, nós resgatamos aquela situação de pobreza extrema, quase subsaariana, e hoje andamos pelos 223 municípios do estado da Paraíba. Ontem mesmo, anteontem, eu fui lá em São Mamed, o prefeito Chaguinha Lopes está de parabéns. Cidade limpa, as pessoas educadas. É isso que nós queremos para cada um dos 223 municípios da Paraíba. O senhor falou aí em outras questões, né, do Congresso, mas agora eu vou tocar num ponto. Nós estamos vivendo um mundo digital, né, a era da inteligência artificial. Na verdade, a era da IA generativa, porque a inteligência artificial não surgiu em 2022 com o ChatGPT, né? As pessoas têm essa confusão, tá? Não foi em 2022. A IA é desde 1950, quando o Alan Turing criou o teste de Turing, já se tinha a ideia de inteligência artificial. E aí eu pergunto, o senhor é a favor da regulamentação ou não? Bom, a regulamentação tem que existir, mas não algo que faça uma metamorfose no que é a inteligência artificial, né? Mas para que essa inteligência artificial não seja usada de maneira inadequada por pessoas criminosas. Não tem que regulamentar a questão da internet, por exemplo, que fizemos o Marco Civil da internet, e hoje eles querem interferir para responsabilizar as plataformas pelos conteúdos que são colocados ali. A inteligência artificial é a nova revolução industrial. Enquanto os franceses estavam com a Revolução Francesa lá, igualdade, liberdade, fraternidade, cortando a cabeça do povo, né, e terminaram cortando a cabeça dos próprios líderes da Revolução Francesa, os ingleses fizeram a Revolução Industrial, né? Mudou todo mundo a Revolução Industrial e sim, foi uma grande inovação. Assim como a inteligência artificial generativa é a Revolução Industrial, não digo do futuro não, é do presente. Do momento. Fundamental, inclusive na minha área, na área da saúde. É fundamental. Não só para organizar prontuário médico, né, mas para ser uma ferramenta muito positiva, não só para a educação, mas para a implementação de determinadas ações. Né? Os equipamentos inteligentes, os hospitais inteligentes do presente, né? Cada dia eles serão mais inteligentes. Eles vão ajudar, por exemplo, aos médicos, aos profissionais de saúde, a tomarem as melhores decisões. Até porque há um manancial de conhecimentos que cada dia é maior, né, que com a inteligência artificial isso será aprimorado. Não é só para fazer filmezinho para colocar nas redes sociais. É para fazer uma transformação verdadeira na sociedade. Isso a gente já está vivendo hoje. Né? Enquanto a gente discute essa questão da escala 6x1, 5x2, a gente vive uma profunda modificação no modelo de relação trabalhista no nosso Brasil. Faz quanto tempo você vai num banco? Ixi, eu fui recentemente porque a mulher que lava a roupa, que eu sempre a gente pediu para lavar uma roupa, ela só recebe em dinheiro. Aí eu fui sábado, mas dificilmente eu vou ao banco. Pois é, mudou as relações de trabalho. Não é? Então, nós temos que estimular as pessoas a trabalhar. É isso. Agora, só que se discute essa questão da escala no momento pior possível. Ah, não fala nessa escala não, que é ruim. Tem que falar. Isso tinha que ser discutido em outro momento. Porque se você vai flexibilizar essa questão, você também tem que desonerar a folha. Da maneira que está sendo discutida aí, eu acho que é uma discussão perversa, tá certo? Que corre o risco da gente produzir um monstro. Você chega aqui em Passo, está cheio de outdoor. Colocando isso como se fosse uma grande vantagem. Na realidade, uma discussão que foi realizada de forma enviesada no pior momento possível.
Ou seja, isso corre o risco de criar algo que logo na frente vai ser modificado. Porque do momento que se perceber que isso pode prejudicar o trabalhador, não é? Então a democracia brasileira tem que amadurecer para não É, tomarmos decisões atabalhoadas, criando pautas bombas para o executivo. Porque se hoje está o PT aí na frente do governo, amanhã pode ser nós. E aí essa coisa vai se voltar contra a gente também. E na realidade se volta contra o Estado brasileiro. Leis que não apontam a fonte de financiamento. As pessoas acham que eu vou resolver o problema da saúde, por exemplo, criando uma lei dos 30 dias para os pacientes com câncer. A partir de agora, se suspeitar que tem câncer, tem que fazer o diagnóstico até 30 dias. A lei é uma coisa, a prática é outra. A lei de 60 dias. Deu o diagnóstico, tem que fazer o tratamento até 60 dias. Então, isso não é matéria legislativa. Isso é uma ação de política pública. Nós precisamos ter política pública eficiente. Não adianta eu colocar aqui uma tomografia por emissão de pósito, que veio de uma emenda parlamentar aqui em Santa Gertrudes. Com todo respeito a Santa Gertrudes. Mas não é o caso. O que precisa lá é o quê? É unidade de saúde que funcione. Ok? Então é isso que precisa mudar. Eu não vejo que a gente está caminhando por um caminho benfazejo. Essas emendas parlamentares, que são distorções também. Sendo do estado da Paraíba, tem um senador aí que encheu o estado de outdoor. Tem 2 bilhões de reais. Isso pode ser uma maravilha, que vai ser péssimo. Tem gente colocando emenda para trazer show. E aí não interessa se é safadinho, se é safadão, se é safado. Certo? No final do dia, isso é uma distorção da política pública. Todo respeito a safadão. Tá? Esse nome é um nome carinhoso, né? Porque na realidade ele não é safado, ele é um artista popular. é verdade. Ele é um artista popular. É, uma outra coisa também, né? Como foi participar do São João de Patos? Já estamos aí vamos para a última noite. Vai estar por aqui ainda Não só de hoje? Patos, mas aqui da nossa região sertaneja, né? O sertão é uma festa característica aqui da nossa região. Quando eu era jovem, o afamado era o São João de Santa Luzia, né? E depois veio o maior São João do mundo em Campina Grande, né? Ideia brilhante de Ronaldo Cunha Lima, né? Que fez de Campina Grande o maior São João do mundo. Tem lá Caruaru, numa disputa saudável, né? Que mostra a nossa cultura. Hoje a gente vê o São João e o forró pé de serra perder espaço para cantores de outros estilos musicais, né? Com todo respeito aos estilos musicais, mas isso acaba, de certa maneira, né? Por suprimir uma característica da nossa música sertaneja, do nosso forró tradicional, e foi imortalizado por Luiz Gonzaga, por Jackson do Pandeiro, Flávio José e tantos outros, né? Mas sempre uma alegria participar. Ontem eu fui a Santa Luzia, encontrei lá uma festa, minhas famílias estavam lá se confraternizando, num ambiente de segurança, isso é saudável. Aqui em Patos já é uma festa um pouco maior, né? E entrou nesse circuito, né? Dessas grandes bandas. Enfim, eu acho que tem que ser preservado esses aspectos culturais nossos, e não precisa de lei de cultura para isso. Porque quando o Jacques do Pandeiro começou a embolar coco lá em Lagoa Grande, não tinha lei Rouanet nenhuma. E ele se tornou uma referência para a nossa cultura aqui, para a nossa música. É isso? E a gente vive uma certa pobreza na música. Tivemos o movimento da Bossa Nova. Lá atrás a gente teve Chiquinha Gonzaga, não é? A gente tem Vila Lobos. Lá na época do Segundo Império, lá o nosso Carlos Gomes, que foi estudar música na Itália, né? Fez a ópera lá, o Guarani. Então é isso que faz o Brasil grande, não é? É isso que vai fazer o Brasil grande, não é usar incentivos culturais para promover artistas consagrados, como é o caso de Gilberto Gil, o Correio Quebrado, e ele tendo a sua turnê patrocinada pelos Correios. É bom porque a gente pode recorrer à música dele para poder ilustrar bem o período que estamos vivendo. Né? Ele fala assim: gente estúpida, gente hipócrita. É isso, né? Caetano Veloso fala dos podres poderes, enquanto os homens vivem os podres poderes são eles. São a doença. Eu sou médico e nós somos uma cura. E vamos dar um cartão vermelho para essa gente. Eles não gostam de vermelho? Cartão vermelho para eles.
O protagonista tem que ser o povo. Pronto, só mais uma pergunta, né? Que eu sei que o senhor tem a inauguração do comitê agora, né? Logo às 10 da manhã. É, quem é Jair Messias Bolsonaro para o senhor? O mito. Tava criando confusão nos afretos dos quartéis, lá em 1986. Virou presidente da República. Contra tudo e contra todos. Falava para as paredes. Porque o Bolsonaro tem aquele jeito dele, né? Eu tava até dizendo aqui a Peregrino, né? Tem aquela história lá da Bela e a Fera, né? Que a fera virou fera, mas a fera não é fera, né? A fera só precisava conquistar lá o amor lá da Bela, né? E quando a Bela se apaixonou pela fera, a fera mostrou quem ele é, né? A dona Michele já fez isso. Já mostrou pro Brasil quem é Bolsonaro. Porque Bolsonaro tem aquele jeitão dele, mas ele colocou a esposa, a nossa sempre primeira-dama Michele Bolsonaro, para falar no parlatório na frente dele. E o que é que ela fez? Ela fez isso, olha. Nós amamos o povo do Brasil. Tá? Então, o presidente Bolsonaro é um homem que faz parte da história do Brasil, é um homem corajoso, um homem patriota e que tem um coração grande. E de coração eu entendo, né? Que eu sou cardiologista. E eu quis ouvir o coração do Bolsonaro, porque ali está uma pessoa que ama o Brasil, que defende os valores do Brasil e que é um homem simples, é um homem do povo. O bolsonarismo não é um movimento de elite. O bolsonarismo é mais um movimento dos nilvães, que são homens simples do povo e que sabem comunicar com as pessoas. É por isso que eu estava com o Nilvan aqui. Tu sabe que eu não sou besta, né? Eu vou andar com o Nilvan, porque Nilvan, ele fala com o povão, e é uma maneira de, através dele, eu que ouvi o coração das pessoas, também falar para o coração das pessoas. É por isso que ele vai ser o nosso deputado estadual mais votado, para ampliar a bancada do Partido Liberal. E o Bolsonaro disse, traz Nilvan para cá, Queiroga. Então, eu queria agradecer, né, ao senhor por ter vindo, por ter Eu que aceito o agradeço, convite, né? Francisco. Fica à vontade aí para fazer suas Eu agradeço a considerações. oportunidade. Eu sei que através do seu podcast muitas pessoas vão conhecer um pouco mais do Marcelo, né? Muitos conhecem o Queiroga, poucos conhecem o Marcelo. E você me dá essa oportunidade de que as pessoas possam conhecer mais o Marcelo e saber que é um sertanejo que nasceu na praia e que ouviu o conselho da avó. Meu filho, não faça aquilo que os outros não podem saber. Tem um bocado de corte pra tu aí, viu?